Então, a gente começa de novo aqui de onde a gente parou, tá? Os fatores que vão interferir na qualidade da nossa imagem de raio-x. É tudo o que possa interferir, desde um fio de cabelo até um botão de uma roupa, tá? Incluindo a corrente elétrica do aparelho também, pode interferir. Isso é coisas que a gente precisa estar ligado. Se o nosso raio-x, a gente sabe que é um padrão lá, sai uma imagem de um jeito. Num outro dia, a imagem caiu a qualidade. A gente vai ter que dar uma repensada o que pode ser. Se a gente utiliza os químicos, no caso da processadora manual ainda, pode ser químico que contaminou. O que é contaminar? Mistura o revelador com o fixador. Contamina, ele não faz mais a função dele, tá? Aí é preciso trocar todos os químicos, tirar da processadora, lavar ela todinha com água, esfregar os rolos e pôr químicos novos, tá? Outra coisa, pode ser o filme. O filme ficou a caixa aberta lá na câmera escura, ele velou. O que é o velar? No momento que esses filmes pegam a claridade, a película vai ficar escura. Ela não vai ficar aquele azulzinho, tá? Então, isso que é o velar. A iluminação, principalmente na sala da revelação, não pode ser uma lâmpada clara. É só aquela lâmpadazinha de 20 watts, se eu não me engano, vermelha, que é utilizada lá, tá? O estado e o tipo físico do paciente pode interferir na imagem. Se ele é um paciente muito gordo ou se ele é muito magro, essa parte daí a gente precisa cuidar muito o KV e o MAS, tá? Cuidar o equipamento gerador de raio-x, se não está dando queda no momento, se não teve problema na luz, se está utilizando o gerador do hospital, tudo isso interfere, tá? Se utiliza gerador no hospital, principalmente, o aparelho de raio-x a gente não pode trabalhar. Por quê? Porque vai cair muito a qualidade do exame e é capaz ainda de dar um problema no aparelho. Então, quando dá a queda de luz, a gente desliga os aparelhos, tá? Não ocupa de jeito nenhum. Outra coisa, o chassis e ecrãs, essa aqui é na parte do filme. Sempre quando for trocar a película, cuidar para não cair um fio de cabelo, um fiapo de pano, qualquer coisa que tu tenha para limpar ele, cuidar para não ficar lá junto com o filme, que vai dar artefato na imagem. Estou falando do tipo e o estado do paciente. Pacientes não colaborativos ou agitados. Aqui a gente inclui pessoas idosas, que não respondem mais por elas, tá? Criança, principalmente bebê, eles não vão colaborar, não adianta tu conversar com eles, que eles não escutam. Pessoas com deficiências mentais, tá? Aí esse tipo de paciente, o que a gente faz para fazer o raio-x? Só indo lá, colocando a nossa proteção e segurando o paciente, tá? Não tem outro jeito. É preciso segurar. Pacientes muito debilitados também. Se vai fazer um raio-x e a pessoa já está passando mal, está com muito vômito, tosse, ela não vai conseguir respirar fundo e segurar. O que a gente faz? A gente vai ficar cuidando, no momento que a gente percebe que ele encheu para o pulmão, dispara o raio. Isso aqui é mais olho mesmo, tá? A gente tem que ficar cuidando. Os pacientes pediátricos. Aqui que é o grande problema. Porque criança não entende. É bem difícil, tá? Até os seus 2 aninhos, 3,
a gente só pode segurar mesmo, não tem outra coisa. Tu vai conversar com eles, eles vão chorar. No momento que eles estiverem lá de branco, abriu o choro, não adianta, tá? A partir dos 3 aninhos, a gente já consegue ter um diálogo com a criança. Eu sou muito de pegar a criança e levar lá para trás, lá para a sala de comando. E deixá-la mexer um pouquinho. Eu digo, ó, vem cá que a tia vai te mostrar umas fotinhas aqui de umas outras crianças. E mostro lá uns raios-x para eles. Aí eles ficam bem faceiros. Eu digo, agora a gente vai fazer a tua, tá? Tu vai ali e vamos brincar de estátua. Tem um monte que colabora. É muito difícil tu conversando assim com a criança, ela não entender, tá? Os pacientes especiais é bem mais complicado, porque tu conversa, mas ele não vai te entender. Aí sempre nessa parte aqui, assim, o especial, sempre é bom deixar um acompanhante na sala. Tu nunca vai ficar sozinha com o paciente, tá? Porque ele não vai colaborar e ele não vai ficar parado. Não adianta. É só segurando mesmo. Pacientes com biotipo muito fora do comum. O que seria isso? Seria os pacientes obesos, tá? Que nem ali aonde eu trabalho, o aparelho é o DR, a mesa não é fixa. Ela é tipo uma maca. Então, ela tem um limite. O máximo que eu posso pôr naquela maca é 120 quilos, tá? Mais ou menos tu vai saber uma pessoa que pesa 120 quilos. Tem vezes que chega lá o paciente e tu vê que ele pesa mais, tá? Aí tu já nem tenta a possibilidade de pôr ele na maca. A gente vai realizar o exame sentado ou em pé, tá? Vai ter que se virar. Porque tu coloca ele na maca, ele vai quebrar a maca. E aí é um prejuízo maior, né? Até teve esses dias um paciente que chegou lá com um tornozelo fraturado, mas a gente não teve como pôr ele na maca. Aí o que eu e minha colega a gente fez? Eu coloquei a vestimenta e fiquei lá na sala com ele, ajudando a segurar a perna. Foi feito o perfil com o book na horizontal e o AP, ele colocou a perna em cima. Foi bem difícil, bem complicado, mas a gente vai ter que se adaptar, não adianta, tá? Essa parte toda é bem difícil, mas é realizável, não é impossível, tá? Então, o estado e tipo do paciente, tá? Principalmente quando for exames no leito, raio-x de UTI ou paciente internado em quarto. Sempre cuidar para o paciente tentar ficar o mais baixo possível a cabeceira. Por quê? Se ele fica meio sentado, o diafragma vai pressionar o pulmão. Ele não vai conseguir respirar. Então, a gente tenta baixar no limite do paciente sempre, tá? Ou dá para deixar tipo uns 15, 20 de elevação na cabeceira, o ângulo, que não interfere no raio-x. Mas sempre tentar baixar o máximo possível, tá? E se tiver os eletrodos, que é aqueles os ferrinhos que coloca para fazer o eletro, né? Se possível, a gente tira, tá? Se não tiver como, o paciente estiver bem debilitado, a gente coloca a observação para o médico que vai laudar. Paciente debilitado, exame no leito de UTI. Não foi possível retirada, tá? Porque eles reclamam bastante se fica artefatos. E nessa parte do leito, no raio-x de criança, tá? Que geralmente é feito também na UTI neonatal, a gente também precisa cuidar muito. Nunca tu vai pegar e fazer o raio-x sozinho. Vai sempre chamar a técnica de enfermagem que cuida daquele paciente, tá? Para auxiliar a mexer no paciente, tá? A gente não mexe em paciente sozinho.
Então, tipos de paciente que a gente vai encontrar. Hiperestênico, tá? É aquele mais maciço, mais grande. A caixa torácica é mais larga, tá? O estênico é o biotipo mais próximo da média, tá? Que é isso que eu falava para vocês antes. A média que vem a nossa tabela de KV e IMS é de 70 a 85 quilos. Então, esse é o nosso paciente estênico. O hipoestênico também está mais próximo da média, mas é um paciente o mais magro, tá? Do tipo da média. Então, seria os 70 quilos. E o astênico é o magro, tá? Aquele magro mesmo. Então, aqui a gente tem, ó, o hiperestênico, tá? Gordinho. O estênico, que é a nossa maioria. E o astênico, o magrão, tá? Então, assim, ó, quando eu vejo um paciente assim, eu já sei que o pulmão dele é pequeno. A caixa torácica dele é mais larga e o pulmão, então, ele vai ser alargado. O estênico é uma caixa torácica normal, pulmão tamanho normal. O hipoestênico e o astênico, ele já é mais alargado o pulmão. Então, quando eu vejo um magrão assim, eu já posso virar o meu chassi ao contrário, porque senão eu vou cortar ou o ápice pulmonar ou o seio costofrênico, tá? Então, os magrão, a gente vai pôr o filme, o cassete ou o chassi, a parte mais larga vai ficar na vertical. Quando é uma pessoa mais gordinha, a parte mais larga fica na horizontal. Conseguiram entender ou não? A Renata tá com a cara apavorada. É que na prática é diferente. Porque assim, ó, esse paciente é o nosso base, o estênico, tá? É a maioria de nós, entre os 70 e 85 quilos, tá? Se eu vejo um paciente que pesa mais, é mais cheinho, eu já sei que esse pulmão aqui vai ser pequeno. Então, o meu filme vai ficar aqui, ó, tá? Nessa posição aqui. Essa parte mais larga vai ser na horizontal, tá? Se eu vejo um paciente magro, bem mais magro que a maioria, o pulmão dele vai ser comprido, porque a caixa torácica dele é mais comprida. Então, o meu filme vai ficar ao contrário, ó. Essa parte aqui vai ser a parte mais larga do cassete ou do chassi. Lembra que eu mostrei lá na primeira parte as posições dos chassis e filmes? Que vai ter o retrato, a paisagem. Nisso que a gente vai... Oi? Eu ia perguntar sobre isso. É aqui que a gente vai usar muito essa parte. Tá? É retrato. E o... Quer que eu volte lá? Deixa eu achar lá. Não está muito longe aqui. E aí fica mais fácil explicar para vocês. Então, na verdade, aquele X que a professora mostrou, assim, depois ele vai virar... Isso, quer ver? Ó, eu vou te mostrar. Ali é o raio central, o X no meio, tá? Aqui, ó. O retrato que eu digo, essa parte aqui, que é a mais comprida do filme, vai ficar na longitudinal, que é a linha vertical. Como se estivesse em pé. Tá? Mais fácil, então, em pé e aqui o deitado. Tá? Aqui é a parte mais larga, ó. Que ele tá em paisagem. Tá? Então, essa é a nossa transversal, a linha horizontal. Esse aqui é a posição para o filme de paciente mais gordo. E aqui, o magro. Conseguiram agora? Mais ou menos.
Melhora na prática, né? Dos EPIs, ficou alguma dúvida ou não? Só aquela da higienização? Tá. Dosímetro, então, não esqueçam, não é EPI. Aqui que é o X, né, que tu falou. Tá? Isso aqui vai ficar sempre no meio do nosso cassete. Esse aqui é o ponto que vai ser bem no meio, nosso raio central, tá? Se alguém tiver dúvida, aí pode ir falando. Aqui, então. Achei que tinha entrado alguém, mas não. Essa posição de horizontal e vertical seria só para raio-x de pulmão, assim? Não, em todas as posições. A gente, em todas as incidências, no raio-x, vai ter a descrição da posição do filme. Vai ser na horizontal ou na vertical, tá? Horizontal deitado, vertical em pé. Sempre, sempre vai ter. Ali, mais para a terceira aula, que eu vou começar com as técnicas, vocês vão ver que vai ter lá. Filme 24x30 na horizontal. Filme 30x40 na vertical, que é a posição que tu vai colocar lá dentro do book. Então, continuando aos fatores da qualidade da imagem, equipamento gerador de raio-x, tá? Então, sempre conferir se o colimador tá funcionando, tá? Se a colimação que a gente coloca é a que vai aparecer lá no nosso filme, se tá bem centrado na mesa, tá? Se a angulação tá funcionando e se a estativa e a mesa, a estativa é aquela que fica na parede, tá? Para realizar exames em pé. E a mesa é a que o paciente deita, se todos estão funcionando. Sempre, sempre a gente confere, principalmente em passagem de plantão, é a primeira coisa. Aparelho 1, aparelho 2 estão ok, funcionando direitinho, a gente sempre questiona. Porque se a gente pega o plantão e o aparelho não está funcionando, a responsabilidade é nossa, tá? E a calibração ali na Unimed é feito quem trabalha na madrugada, que faz a calibração do aparelho, tá? Para o KV e o MAS está sempre certinho e em dia. Então, tendo essa manutenção do aparelho, o raio-x vai sair ok, tá? Fatores ainda que podem interferir, então, a rede elétrica, caso aconteça oscilações frequentes, se o aterramento não for adequado, tá? Se cai a energia elétrica e ele entra no gerador do hospital, não pode ser ligado ao aparelho. E esse aparelho de raio-x só pode ser ligado, então, com o transformador trifásico, tá? Não pode ser ligado em rede normal, 220 ou 110, como a gente usa em casa. É uma rede especial. A questão, então, dos chassis e ecrãs. Ecrãs é a parte que é junto no chassis, tá? Naquele que a gente coloca o filme. É a parte onde ele vai captar os raios-x para formar a imagem. Sempre tratar com carinho o chassi, tá? Porque se a gente vai lá manipular para fazer a revelação do nosso filme e não cuida, derruba no chão, deixa ele cair, põe o filme de qualquer jeito, ele vai acabar estragando e vai dar artefatos, tá? Então, sempre a manipulação do chassi o mais adequado possível, tá? Presença de corpo estranho dentro do chassi, como eu falei, não deixar cair fio de cabelo, fiapo de roupa, pó,
sempre cuidar, tá? Contaminação por químico. Quando tu for lá para revelar o filme, não fica perto dos químicos, sempre é separado. Mas tem vezes que acabam esquecendo uma garrafa de um químico que foi trocado em cima ali. Pode ser que daí acabe contaminando o nosso chassi, tá? Bolhas de ar, que podem acabar... Quando for fechar o chassi, tentar não deixar nada dentro, principalmente que entre ar também, tá? E respingos de água de qualquer líquido, sempre longe do nosso filme, porque ele vai marcar. Pena que eu não tenho nenhum local, até uma colega me questionou antes, mas eu não sei mais nenhum local que tenha, que trabalhe assim com o processo químico ainda. Todos já aderiram principalmente ao CR, que é o mais comum. Então, não precisa da processadora com os químicos, faz só o processo digital, né? É difícil ter. Essa primeira parte aqui, a gente acabou. Nessa primeira aqui, vocês ficaram com alguma dúvida? Pode me perguntar que dá tempo de eu voltar. Dos aparelhos. Eu só fiquei assim na dúvida ainda com relação ao MS e o KV em crianças, né? Ah, tá. Porque a maioria, né, pelo que eu vi, a professora falou que tudo está regulado como se fosse para adulto, né? Sim, Tanto um pouco mais gordinho agora como nessa mais... outra parte que eu vou iniciar aqui, a gente vai falar da radiologia pediátrica, tá? Ah, é um pouco diferente, então eu achei que era o mesmo. Até assim, o posicionamento em si, o geral é o mesmo, mas o que a gente vai fazer? O paciente criança, ele não se ajuda, dependendo da idade. Então, tem vezes que a gente precisa adaptar um modo para conseguir fazer o raio-x, tá? Mas assim, o KV, para tu ter uma ideia, em criança, se um raio-x de tórax adulto, a base geral, tá? Dos 70 a 85 quilos, eu posso dar um 100 kV com 6 MAS. Chega lá uma criança que pesa, vamos dizer, uns 30 quilos. O que eu vou fazer? Eu vou baixar esse MAS para 4 e o KV eu posso pôr uns 85, 86 no AP ou PA, tá? Dependendo como a criança vai se portar, pode ser feito um PA ou senão a gente faz um AP com ela deitadinha na mesa. Então, dá uma baixa assim de MAS, dá para baixar de 2 pontos e o KV a gente baixa de 15 a 20, tá? Uma base para um raio-x de uma criança. Isso é uma criança de uns 4 aninhos, tá? Consegui te responder? Sim. Sim, acho que sim. Acho que com o correr também a gente vai... Na prática que a gente consegue tirar mais as dúvidas, porque assim, ó, eu só mostrando para vocês e falando, Sim. é difícil tu conseguir assimilar. Ah, mas como é que Sim. vai ser mesmo na prática? Eu tinha que estar lá vendo. É. Na parte aquela da função do técnico, tá? Nunca comentem sobre raio-x para paciente. Se tu viu que tem uma fratura ou já aconteceu, tá? Quando tu chama lá o paciente para fazer o raio-x, ela tem o nome de mulher. E aí tu vai fazer o raio-x de uma bacia e na hora tu vê que é um paciente masculino. Porque aparece. Tu nunca vai comentar. Ah, mas tu é homem. Não, se ela veio com o nome de mulher, ela é uma mulher. Esquece o que tu viu. Tá? Esses comentários assim, ó, sempre, evita. E quando estiver atendendo um paciente, se tu tá lá em dupla,
Nunca fiquem conversando sobre outros assuntos e deixa lá o paciente de lado, como se ele não tivesse importância nenhuma, tá? Primeiro faz todo o exame do paciente, conversa com ele, tira as dúvidas dele e depois tu vai ter teu tempo lá para conversar com quem for, tá? Deixa eu ver aqui. Boa tarde, professora. Pode falar. Queria perguntar se o paciente, digamos assim, é uma criança e é autista, por exemplo, que nem eu conheci um autista assim, que realmente ele não parava de jeito nenhum, sabe? Uhum. Como é que é feito um exame numa pessoa assim? Se for um raio-x de tórax, a gente vai ter que conter a criança. Vai pedir para a mãe ou acompanhante segura as pernas, tu vai pôr ele deitadinho na mesa e um técnico vai lá e ajuda a segurar os braços, tá? E é feito o raio-x. Mas já se é crânio, aí não tem como mesmo, porque ele não vai parar e o exame vai sair movido e a gente só vai ficar dando radiação no paciente. Então, é bem difícil essa parte de criança.